Henrique estava com os olhos pesados a mais de 200 quilômetros. A BR-116 se estendia à frente como uma cobra preta cortando o nada, e o painel do caminhão marcava 3h20 da manhã. Ele vinha da divisa com o Paraná e os carregado de papel para uma distribuidora em Feira de Santana, e ainda faltavam pelo menos 6 horas de estrada. O café que tinha tomado no último posto já não fazia efeito nenhum. A chuva tinha começado uns 40 minutos atrás, fina no começo, mas agora batia no vidro com força, dificultando a visão mesmo com o limpador no máximo. Henrique conhecia aquele trecho. Já tinha passado ali dezenas de vezes. Sabia que depois da serra vinha uma descida comprida, cheia de curvas fechadas, e que ali já tinham tombado muitos caminhões. Não era lugar para vacilar, mas o corpo dele estava no limite. As pernas formigavam, a coluna doía, e ele sentia aquela sensação ruim de quando o sono começa a pesar de verdade. Tinha saído de Curitiba na véspera às 5 da tarde, e desde então só tinha parado uma vez, rapidinho, para abastecer e comer um pastel requentado. Ele precisava chegar antes do meio-dia. O prazo era curto, o pagamento dependia disso. E a empresa já tinha avisado que não aceitava atraso. Mas ali, naquela madrugada molhada e escura, Henrique começou a se perguntar se valia a pena insistir. O celular dele tocou. Era a esposa, Carla. Ele atendeu pelo viva voz, tentando disfarçar o cansaço na voz. Ela perguntou se estava tudo bem, se ele tinha comido direito, se não estava dirigindo com sono. Henrique mentiu. Disse que estava tranquilo, que ia parar logo ali na frente para descansar. Carla não acreditou, mas não insistiu. Só pediu para ele tomar cuidado. Antes de desligar, ela falou baixinho que a Isadora, a filha deles de 6 anos, tinha acordado de madrugada perguntando quando o pai ia voltar. Henrique sentiu um aperto no peito. Prometeu que logo estaria em casa e desligou. A chuva aumentou. Henrique diminuiu a velocidade, mas continuou. Meia hora depois, ele viu as luzes fracas de um posto de gasolina no acostamento. Era um daqueles lugares pequenos, meio largado, com 2 bombas velhas e uma loja de conveniência que provavelmente estava fechada, mas tinha luz acesa. Henrique decidiu parar. Não ia dormir, mas pelo menos ia esticar as pernas, jogar água no rosto, talvez comprar outro café. Ele encostou o caminhão na lateral do posto, desligou o motor e ficou ali parado por alguns segundos, só ouvindo a chuva batendo na lataria. Respirou fundo. Abriu a porta e desceu. O chão estava encharcado e o vento frio cortava o rosto. Ele caminhou até a loja. Estava aberta, mas vazia. Tinha um frentista encostado no balcão, mexendo no celular. Henrique pediu um café. O homem preparou sem dizer uma palavra. Henrique bebeu ali mesmo em pé, olhando pela janela suja para a chuva lá fora. Quando terminou, pagou e voltou para o caminhão. Foi nesse momento que tudo mudou. Henrique estava com a mão na maçaneta da porta quando ouviu uma batida no vidro do lado do motorista. Ele olhou. Havia uma mulher ali. Ela tinha uns 40 e poucos anos. Cabelo preso, um casaco cinza simples, molhado pela chuva. Não parecia assustadora. Não parecia maluca. Só parecia séria. Henrique abriu a porta, confuso. A mulher não subiu, não tentou entrar. Ela ficou ali embaixo, olhando direto nos olhos dele, e disse com uma voz firme: "Mas calma, volta para casa, agora." Henrique ficou paralisado. Ele não conhecia aquela mulher. Nunca tinha visto ela na vida. E ela falou como se o conhecesse. Como se soubesse algo importante. Henrique tentou perguntar quem ela era, o que estava acontecendo, mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, a mulher repetiu, um pouco mais devagar: "Volta para casa agora." E então, sem esperar resposta, ela virou as costas e começou a andar em direção à escuridão do posto. Henrique desceu do caminhão, chamou por ela, mas a mulher desapareceu entre as sombras e a chuva. Henrique ficou ali parado, encharcando, sem entender nada. Voltou correndo para dentro da loja. Perguntou para o frentista se ele conhecia aquela mulher, se tinha visto ela por ali. O homem nem levantou os olhos do celular. Disse que não tinha visto ninguém. Henrique insistiu. Descreveu ela. O frentista balançou a cabeça. Só eles dois estavam ali. Henrique sentiu um frio na espinha. Voltou para o caminhão, trancou as portas e ficou sentado ali, com o motor desligado,
tentando processar o que tinha acabado de acontecer. E você? Já viveu algo assim? Algo que te fez mudar de rota sem explicação? Conta nos comentários. Henrique ficou ali dentro do caminhão por quase 10 minutos, só olhando a chuva cair no vidro. Ele não era homem de acreditar em coisa de outro mundo. Nunca foi. Tinha 52 anos de estrada, já tinha visto de tudo. Já tinha passado por situações difíceis, mas sempre encontrava uma explicação lógica para tudo. Mas aquilo ali não fazia sentido nenhum. Uma mulher que apareceu do nada, falou aquelas palavras específicas e sumiu. E o frentista jura que não viu ninguém. Henrique tentou se convencer de que estava vendo coisas por causa do cansaço. Ele já tinha ouvido histórias de motoristas que passavam tanto tempo acordados que começavam a ter alucinações. Mas aquilo não tinha sido uma alucinação. A mulher tinha batido no vidro. Ele tinha ouvido. Tinha sentido. Ela era real. Henrique pegou o celular. Eram 4h05 da manhã. Ele pensou em ligar para Carla, mas não sabia o que dizer. Como é que ele ia explicar aquilo? Ela ia achar que ele estava passando mal, que precisava parar e descansar. E talvez fosse isso mesmo. Talvez ele devesse ouvir o conselho da mulher, mesmo sem entender. Voltar para casa. Mas como? Ele tinha um compromisso. Tinha uma carga para entregar. Tinha um prazo. Se ele voltasse agora, ia perder o pagamento. Ia ter problema com a empresa. E já estava apertado de dinheiro como estava. Não dava para simplesmente dar meia volta, porque uma desconhecida mandou. Henrique ligou o motor de novo. Decidiu que ia continuar. Ia esquecer aquilo e seguir em frente. Mas quando colocou a mão no câmbio, sentiu um desconforto enorme. Uma sensação ruim no estômago, como se algo estivesse errado. Ele olhou para o retrovisor. A estrada atrás dele estava vazia. Olhou para frente. A chuva continuava caindo forte e a BR sumia na escuridão. Henrique respirou fundo e começou a sair do posto. Andou uns 300 metros. A estrada estava deserta. Só ele, a chuva e o barulho do motor. Mas aquela sensação não passava. Ele começou a pensar na filha, na Isadora, na voz dela perguntando quando o pai ia voltar. Pensou na Carla, esperando ele em casa, sempre preocupada. Pensou no quanto já tinha perdido de aniversários, de finais de semana, de momentos simples por causa da estrada. E pensou naquela mulher, naquele olhar firme, naquelas palavras, volta para casa agora. Henrique diminuiu a velocidade, parou no acostamento. Ficou ali, com o pisca-alerta ligado, as mãos no volante, tentando decidir. Era loucura voltar. Era loucura acreditar numa mulher que apareceu do nada. Mas também era loucura ignorar aquilo completamente. Ele pegou o celular de novo. Ligou para Carla. Ela atendeu assustada, achando que tinha acontecido alguma coisa. Henrique disse que estava bem, mas que ia voltar para casa. Que ia deixar a entrega para o dia seguinte. Carla ficou em silêncio por uns segundos, depois perguntou se ele tinha certeza. Henrique não tinha, mas disse que sim. Desligou, deu a volta no caminhão e começou a voltar. A chuva tinha diminuído um pouco. Henrique dirigia devagar, ainda confuso, ainda se perguntando se estava fazendo a coisa certa. Passou pelo posto de novo. As luzes ainda estavam acesas. Ele não parou. Continuou pela BR-116 no sentido contrário, de volta para Curitiba. Durante todo o trajeto, Henrique não conseguiu parar de pensar. Quem era aquela mulher? Por que ela tinha falado aquilo? O que ela sabia? E por que o frentista não tinha visto ela? Nada fazia sentido. Quanto mais ele pensava, mais confuso ficava. Mas, ao mesmo tempo, sentia um alívio estranho. Como se tivesse tomado a decisão certa, mesmo sem saber por quê. Ele chegou em casa no meio da manhã. Carla estava na porta, com a Isadora no colo. A menina correu para abraçar o pai assim que ele desceu do caminhão. Henrique sentiu as pernas bambas de cansaço, mas também sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Entrou em casa, tomou banho, comeu alguma coisa e foi dormir. Dormiu por quase 12 horas seguidas. Quando acordou, já era noite de novo. Carla estava na sala, assistindo o jornal. Henrique sentou do lado dela, ainda meio sonolento. E foi aí que ele viu. A notícia estava passando na televisão naquele momento. Uma repórter estava ao vivo na BR-116, num trecho que Henrique conhecia bem.
Era exatamente o trecho que ele ia passar se tivesse continuado na madrugada anterior. A mulher falava com aquela voz séria de jornalista. E atrás dela dava para ver vários caminhões parados, luzes de ambulância piscando e uma confusão enorme. Henrique se aproximou da TV. Carla percebeu a mudança no rosto dele e perguntou o que tinha acontecido. Ele pediu para ela esperar, que ele precisava ouvir. A repórter explicava que na madrugada daquela quinta-feira, por volta das 5 da manhã, tinha acontecido um deslizamento de terra na serra. Logo depois da descida mais perigosa da rodovia, uma barreira inteira tinha desabado, bloqueando completamente as duas faixas. 3 caminhões e 2 carros que vinham em alta velocidade não conseguiram frear a tempo e bateram na massa de terra e pedras. 2 pessoas tinham morrido na hora. Outras 5 estavam feridas, algumas em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal estava investigando, mas tudo indicava que a chuva forte da noite anterior tinha causado o deslizamento. A estrada ficou interditada por mais de 16 horas. Henrique sentiu o sangue gelar. Ele olhou para o relógio. 5 da manhã. Exatamente o horário em que ele estaria passando por ali se não tivesse voltado. Exatamente o lugar onde ele ia estar. Carla percebeu o rosto pálido do marido e perguntou o que estava acontecendo. Henrique contou tudo. Contou sobre a mulher no posto, sobre as palavras dela, sobre a decisão que tomou, sobre o frentista que não viu ninguém. Carla ficou em silêncio, processando. Ela não era de acreditar nessas coisas também, mas aquilo era impossível de ignorar. Se Henrique tivesse continuado, ele teria chegado na serra exatamente na hora do deslizamento. Ele provavelmente estaria entre os mortos, ou no mínimo gravemente ferido. A mulher no posto tinha salvado a vida dele. Mas quem era ela? Como ela sabia? Henrique não conseguiu dormir de novo naquela noite. Ficou na sala pensando, repassando cada detalhe daquela madrugada. Uma batida no vidro, o olhar firme, as palavras. Volta para casa agora. Não tinha sido um pedido, tinha sido uma ordem. Como se ela soubesse exatamente o que ia acontecer. No dia seguinte, Henrique voltou para o posto. Ele precisava de respostas. Chegou lá no começo da tarde. O mesmo frentista estava no balcão. Henrique se aproximou e perguntou de novo sobre a mulher. Descreveu ela com todos os detalhes que conseguia lembrar. O homem balançou a cabeça. Disse que na noite de quarta para quinta tinha trabalhado sozinho e que não tinha visto mulher nenhuma. Henrique insistiu. Disse que ela tinha aparecido bem na frente do posto, que tinha batido no vidro do caminhão dele. O frentista ficou sério. Olhou para Henrique com uma expressão estranha e perguntou se ele estava bem. Henrique sentiu a raiva subindo, mas se controlou. Perguntou se tinha alguma câmera de segurança no posto. O homem disse que tinha, mas que não estava funcionando há meses. Henrique saiu de lá frustrado. Ele entrou no caminhão e ficou parado ali, olhando ao redor. Tentou lembrar exatamente de onde a mulher tinha vindo. Ela tinha batido no vidro do lado do motorista. Depois, quando ele desceu, ela virou e caminhou em direção aos fundos do posto, sumindo na escuridão. Henrique desceu de novo e foi até os fundos. Não tinha nada ali. Só mato, lixo acumulado e uns tambores velhos de óleo. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Ele voltou para o caminhão e ficou sentado, com a cabeça apoiada no volante. Nada daquilo fazia sentido. Ele queria uma explicação lógica, mas não conseguia encontrar. Henrique decidiu procurar outros motoristas. Passou os dias seguintes conversando com colegas, perguntando se alguém já tinha passado por algo parecido naquela região. A maioria ria, achava que ele estava inventando história, mas alguns ficavam sérios. Um motorista mais velho, chamado Osvaldo, contou que já tinha ouvido falar de gente que recebia avisos na estrada. Disse que a BR-116 era conhecida por isso, que muita gente já tinha morrido ali e que tinha quem acreditasse que alguns espíritos ficavam tentando proteger os vivos. Henrique não sabia se acreditava nisso, mas também não conseguia negar o que tinha acontecido com ele. Henrique voltou a trabalhar na semana seguinte, mas agora com um peso diferente. Toda vez que pegava a estrada de madrugada, ficava mais atento. Olhava para os cantos escuros dos postos, prestava atenção em qualquer movimento estranho
e sempre que via alguém parado na beira da pista, diminuía a velocidade e observava com cuidado. Ele não estava com medo, estava curioso e grato, porque no fundo sabia que devia a vida a uma mulher que nunca mais viu e que ninguém além dele parecia ter visto. Passou um mês. Henrique fez várias viagens e nada de diferente aconteceu. A rotina voltou ao normal. Ele continuava saindo de madrugada, atravessando estados inteiros, dormindo pouco, comendo mal. Mas agora tinha uma coisa que não tinha antes. Uma sensação de que alguém estava olhando por ele. Pode parecer loucura, mas era isso que ele sentia. Uma tarde, Henrique estava num posto na Regi Bittencourt, tomando café com um grupo de caminhoneiros. Eles estavam conversando sobre acidentes, sobre os trechos mais perigosos, sobre as histórias que cada um tinha para contar. Foi aí que um motorista mais novo, chamado Diego, contou uma história parecida com a de Henrique. Diego disse que uns 3 anos atrás, ele estava voltando de São Paulo para Florianópolis. De madrugada, quando parou num posto para abastecer. Enquanto estava enchendo o tanque, um homem velho se aproximou dele e disse: "Não siga por essa estrada hoje. Vai ter problema." Diego riu na hora, achou que era algum maluco. Mas o velho insistiu. Disse para ele pegar a rota alternativa, mesmo sendo mais longa. Diego ignorou e seguiu pela estrada normal. 2 horas depois, ele se envolveu num acidente. Um carro atravessou a pista na frente dele e Diego teve que desviar bruscamente. O caminhão capotou. Ele sobreviveu, mas ficou semanas no hospital. Quando voltou ao posto meses depois para perguntar sobre o velho, ninguém sabia de quem ele estava falando. As câmeras não mostraram ninguém além de Diego naquela noite. Henrique ficou arrepiado. Olhou para os outros motoristas ao redor. Alguns balançavam a cabeça, céticos. Outros ficavam em silêncio, como se estivessem lembrando de algo. Um caminhoneiro chamado Geraldo, que estava calado até então, finalmente falou. Disse que a estrada tem memória, que muita gente já morreu nela, e que nem tudo que a gente vê ou ouve tem explicação. Ele contou que uma vez, anos atrás, estava dirigindo numa estrada vazia em Minas Gerais, de madrugada, quando viu uma criança parada no meio da pista. Ele freou com tudo, quase perdeu o controle do caminhão. Quando parou e desceu para ver se a criança estava bem, não tinha ninguém. A estrada estava completamente vazia. Geraldo ficou ali parado por uns minutos, confuso, quando percebeu que logo à frente havia uma curva muito fechada, com um barranco enorme do lado. Se ele não tivesse freado por causa da criança, teria entrado na curva em alta velocidade e provavelmente teria despencado. Ele acredita que foi um aviso, que algo o fez frear antes que fosse tarde demais. E Henrique ouviu tudo aquilo e sentiu que não estava sozinho, que não era o único que tinha passado por algo inexplicável na estrada. Isso, de certa forma, trouxe um conforto. Ele não estava louco. Não tinha imaginado nada. Aquilo tinha acontecido de verdade e tinha salvado a vida dele. Se você gosta de histórias reais da estrada, pode deixar o like e se inscrever para fortalecer o canal. Henrique voltou para casa naquela noite pensando em tudo o que tinha ouvido. Conversou com Carla sobre as histórias dos outros motoristas. Ela ouviu em silêncio e depois disse algo que ficou na cabeça dele. Talvez a gente nunca vá entender o porquê de certas coisas. Mas você está vivo e está aqui com a gente. Isso é o que importa. Henrique concordou. Mas ainda assim, não conseguia parar de pensar na mulher do posto. Quem era ela? Por que tinha escolhido ele? E será que ela já tinha ajudado outras pessoas antes? Ele passou a prestar mais atenção nas histórias que ouvia na estrada. Sempre que parava num posto ou encontrava outros motoristas, perguntava se alguém já tinha visto ou ouvido algo estranho. As respostas variavam. Alguns riam, outros ficavam sérios. E alguns contavam histórias que faziam os pelos do braço arrepiarem. Tinha gente que falava de luzes que seguiam o caminhão por quilômetros e depois sumiam do nada. Tinha quem jurava ter visto figuras nas beiras das estradas, sempre nos trechos mais perigosos. E tinha aqueles que diziam ter recebido avisos, exatamente como o Henrique. Avisos que salvaram vidas. 3 meses depois do episódio no posto, Henrique tinha uma entrega para fazer em Salvador.
Era uma carga pesada, e ele ia ter que passar pela mesma BR-116, pelo mesmo trecho onde o deslizamento tinha acontecido. Dessa vez, a estrada já estava totalmente liberada e recuperada. Mas Henrique sentia um aperto no peito só de pensar em passar por ali de novo. Ele saiu de Curitiba no final da tarde, planejando chegar em Salvador na manhã seguinte. A viagem estava tranquila. O tempo estava bom, sem chuva, e o trecho inicial foi suave. Henrique parou para jantar num restaurante de beira de estrada, conversou com alguns motoristas e depois seguiu viagem. Era quase meia-noite quando ele se aproximou do posto onde tudo tinha acontecido. Henrique diminuiu a velocidade. Ficou olhando para as bombas de gasolina, para a loja de conveniência, para a lateral, onde tinha estacionado o caminhão naquela madrugada. Tudo parecia normal. Não tinha nada de diferente. Ele pensou em parar, mas decidiu continuar. Não queria reviver aquilo. Mais uns quilômetros à frente, Henrique chegou ao ponto exato onde tinha acontecido o deslizamento. Uma barreira tinha sido reconstruída e havia placas novas de sinalização. Ele passou devagar, olhando para o acostamento. Foi aí que viu. Havia flores no chão, buquês de flores murchas, algumas velas apagadas e 2 cruzes de madeira. Henrique sentiu um nó na garganta. Aquelas cruzes marcavam os lugares onde as 2 pessoas tinham morrido. Ele parou o caminhão no acostamento, desligou o motor e desceu. O silêncio da madrugada era pesado. Henrique caminhou até as cruzes. Leu os nomes. Um deles era de um homem de 43 anos. O outro era de uma mulher de 37. Ambos motoristas. Pessoas que, assim como ele, estavam só tentando ganhar a vida. Fazer uma entrega, voltar para casa. Henrique ficou ali parado, olhando para as cruzes, e pensou, poderia ser eu. Se não fosse pela mulher do posto, uma dessas cruzes teria o nome dele. A Isadora estaria crescendo sem pai. Carla estaria sozinha. Tudo por causa de uma decisão de continuar dirigindo. Cansado, numa noite de chuva, ele sentiu os olhos arderem. Não era homem de chorar, mas ali, sozinho na beira daquela estrada, ele deixou as lágrimas caírem. Ficou ali por uns 5 minutos, em silêncio, prestando respeito àqueles que não tiveram a mesma sorte que ele. Quando voltou para o caminhão, Henrique olhou para o retrovisor. A estrada estava vazia. Não tinha ninguém, mas ele sentiu, pela primeira vez desde aquela noite no posto, que talvez a mulher ainda estivesse por perto. Não fisicamente, mas de alguma forma presente. Ele não sabia explicar. Só sabia que sentia. Henrique continuou a viagem. Chegou em Salvador no horário previsto, fez a entrega e voltou para Curitiba sem nenhum problema. Mas a partir daquele dia, ele começou a tratar a estrada com outro respeito. Não era mais só sobre dirigir bem, sobre conhecer os trechos perigosos ou sobre cumprir prazos. Era sobre reconhecer que, às vezes, a gente recebe ajuda de lugares que não esperava. E que a vida é frágil demais para ser tratada com descaso. Henrique também começou a fazer algo diferente. Sempre que via um motorista parado na beira da estrada, ele parava para perguntar se estava tudo bem. Sempre que via alguém com cara de cansado num posto, puxava a conversa, oferecia um café, aconselhava a descansar. Ele tinha recebido um aviso. Tinha sido salvo. E agora sentia que precisava retribuir de alguma forma. Mesmo que fosse só com pequenos gestos, mesmo que fosse só estando presente. 1 ano depois, Henrique estava de novo num posto, dessa vez em Minas Gerais, quando um motorista jovem sentou do lado dele no balcão. O rapaz tinha uns 25 anos, olhos fundos de cansaço, e as mãos tremendo enquanto segurava o copo de café. Henrique perguntou se ele estava bem. O rapaz disse que sim, mas que estava exausto. Que tinha saído de São Paulo fazia quase 20 horas e que precisava chegar em Goiânia antes do amanhecer. Henrique olhou para ele e disse, com calma, para, descansa, não vale a pena. O rapaz riu, meio sem jeito, e disse que não podia, que o patrão ia descontar se ele não chegasse no horário. Henrique insistiu. Contou um pouco da história dele. Contou sobre a mulher no posto, sobre o deslizamento, sobre as cruzes na beira da estrada. O rapaz ficou em silêncio, processando. Henrique concluiu. A carga sempre pode esperar, mas a sua vida não tem segunda chance. O rapaz olhou para o chão, pensou por um momento e então acenou com a cabeça.
Disse que ia descansar ali mesmo no posto por algumas horas. Henrique pagou o café dele e saiu. Não sabe se aquele conselho fez diferença. Não sabe se salvou a vida do rapaz, mas sentiu que tinha feito certo. 2 anos depois daquela madrugada no posto, Henrique continuava trabalhando na estrada, mas já não fazia tantas viagens longas quanto antes. Ele tinha conversado com a empresa e conseguido rotas mais curtas, que permitiam voltar para casa com mais frequência. A Isadora estava com 8 anos agora, e ele não queria perder mais tempo longe dela. Carla também percebia a mudança nele. Henrique estava mais calmo, mais presente, mais grato. Ele ainda pensava na mulher do posto de vez em quando, principalmente nas madrugadas, principalmente quando passava por trechos perigosos. Ele nunca mais a viu, nunca mais teve nenhuma experiência parecida, mas carregava aquela memória como se fosse um amuleto. Uma prova de que, às vezes, coisas inexplicáveis acontecem e que a gente não precisa entender tudo, só precisa aceitar e seguir em frente. Numa tarde de sábado, Henrique estava em casa, na garagem, fazendo manutenção no caminhão, quando Carla o chamou. Disse que tinha uma mulher na porta querendo falar com ele. Henrique franziu a testa. Não estava esperando ninguém. Ele largou a ferramenta, limpou as mãos num pano e foi até a porta. Quando abriu, levou um susto. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, preso num coque, roupa simples. Ela sorriu com gentileza e perguntou se ele era o Henrique, o caminhoneiro. Ele confirmou, ainda confuso. A mulher se apresentou como Dona Marta e disse que precisava falar com ele sobre algo importante. Henrique a convidou para entrar, mas ela preferiu ficar ali mesmo, na porta. Disse que não ia demorar. Dona Marta começou a falar. Disse que tinha uma filha chamada Ana Paula, que tinha sido caminhoneira também. Ana Paula tinha morrido 3 anos atrás, num acidente na BR-116. Henrique sentiu o coração apertar. Dona Marta continuou. Disse que a filha dela era muito cuidadosa, sempre preocupada com os outros motoristas, e que antes de morrer, ela tinha o hábito de parar nos postos para avisar as pessoas quando via que alguém estava em perigo, que ela acreditava em sinais, em intuição, que várias vezes tinha ajudado gente na estrada, só com um conselho, um aviso. Henrique ouviu tudo aquilo, e uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Dona Marta tirou uma foto da bolsa e mostrou para ele. Era a foto de uma mulher jovem, sorrindo, ao lado de um caminhão. Henrique olhou para a foto e congelou. Não era a mesma mulher. A mulher da foto era mais nova, tinha o rosto diferente, mas alguma coisa nos olhos, na postura, na expressão, era parecida. Dona Marta explicou que tinha ouvido falar de Henrique através de outros motoristas, que a história dele tinha se espalhado entre os caminhoneiros e que ela queria conhecê-lo pessoalmente. Queria agradecer porque sabia que a filha dela, de alguma forma, continuava ajudando as pessoas, mesmo depois de ter partido. Henrique não sabia o que dizer. Perguntou se Dona Marta acreditava que a filha ainda estava por aí, na estrada. Ela sorriu com os olhos marejados e disse: "Eu não sei se é ela, mas eu sei que alguém está, e que você está vivo por causa disso." Henrique sentiu um arrepio. Dona Marta se despediu, agradeceu por ele ter parado naquela madrugada, por ter ouvido o aviso, e foi embora. Henrique ficou parado na porta, segurando a foto que ela tinha deixado com ele. Olhou para a imagem de Ana Paula. Pensou na mulher do posto. Pensou em todas as histórias que tinha ouvido. E finalmente aceitou que nunca ia ter todas as respostas. Mas não precisava. O importante era que ele estava vivo, que estava ali, em casa, com a família, e que de alguma forma tinha sido protegido. Naquela noite, Henrique jantou com Carla e a Isadora. A menina perguntou sobre o trabalho do pai, sobre a estrada, sobre os lugares que ele conhecia. Henrique contou histórias, mas não contou sobre a mulher do posto. Não ainda. Talvez um dia, quando Isadora fosse mais velha, ele contaria. Mas naquela noite ele só queria estar presente. Só queria aproveitar cada segundo. Antes de dormir, Henrique saiu no quintal e olhou para o céu. Estava cheio de estrelas. Ele respirou fundo, sentiu o ar fresco da noite e sussurrou um agradecimento. Não sabia para quem. Talvez para Ana Paula, talvez para a mulher do posto, talvez para algo maior que ele não entendia. Mas agradeceu. E pela primeira vez em anos,
dormiu em paz. Henrique nunca mais voltou àquele posto. Não precisava. Ele tinha aprendido tudo o que precisava aprender naquela madrugada chuvosa. Tinha entendido que a estrada exige respeito, que o cansaço pode custar a vida e que, às vezes, a gente recebe ajuda dos lugares mais inesperados. Ele continuou trabalhando como caminhoneiro, mas agora com outro olhar. Sempre atento, sempre cuidadoso, sempre grato. E sempre que via um colega motorista passando aperto, ele parava, oferecia ajuda, oferecia um conselho, porque sabia, no fundo, que isso fazia diferença. A história de Henrique se espalhou entre os motoristas. Alguns acreditavam, outros duvidavam. Mas todos concordavam em uma coisa: a estrada é imprevisível e que a gente nunca sabe quando vai precisar de um aviso, de um sinal, de alguém que apareça no momento certo e diga exatamente o que a gente precisa ouvir. Hoje, Henrique tem uma foto de Ana Paula pendurada no painel do caminhão. Não porque acredita que foi ela quem apareceu naquela noite, mas porque aquela foto representa algo maior. Representa todas as pessoas que já ajudaram alguém na estrada. Todas as que ainda ajudam e todas as que, de alguma forma, continuam por aí, protegendo quem precisa. Ele dirige com mais calma agora. Não corre. Não arrisca. E sempre que passa por aquele trecho da BR-116, diminui a velocidade, olha para as cruzes na beira da estrada e agradece. Porque ele sabe que poderia ser diferente, que ele poderia não estar ali, mas está. Isso, no final das contas, é tudo o que importa. A mulher do posto nunca mais foi vista. Ninguém sabe quem ela era. Ninguém sabe de onde veio ou para onde foi. Mas Henrique sabe que ela existiu, que era real e que as palavras dela salvaram a vida dele. Volta para casa agora, foi isso que ela disse. E foi exatamente isso que ele fez. Se quiser entender por que tantos motoristas acreditam em sinais e pressentimentos, assista também ao vídeo anterior, a história do motorista que só está vivo. Hoje porque freou para um cachorro que surgiu do nada no meio da pista.